Gravando? Gravando. Bem, estamos aqui com Arnold Bruver, que é o meu grande amigo, parceiro aqui de oratória. Também ele é cantor lírico, historiador, escritor de livro e fala muitos idiomas. Arnold, fala pra gente um pouco. A gente estava discutindo antes de começar essa gravação um pouco do idioma germânico, dos idiomas latinos. Conta um pouco a sua relação com as línguas e com os idiomas. É interessante que justamente o idioma germânico, ele construiu muito a mentalidade do homem ocidental. Quer dizer, a mentalidade do homem ocidental é a base a cultura ocidental é realmente um resultado das invasões germânicas no antigo Império Romano. Sim. Todas as nações de hoje, o Império Romano ele levou a civilização a todo o resto da Europa Ocidental. Agora, as invasões germânicas criaram nações, estados em todos os países da Europa Ocidental. Então, uma coisa que é muito interessante na cultura ocidental é a vontade tida como força. Por exemplo, eu posso, eu quero, eu posso. Então, o verbo kann, por exemplo, que significa poder. Exatamente. O poder propriamente. Enquanto que, por exemplo, no latim, significava também possibilidade e poder. Mas no germânico significa simplesmente poder. Ich kann, I can. Uhum. I can, então ele diz, I know I can. Isso é muito da mentalidade ocidental, que é a mentalidade mais, digamos assim... Pragmática. Mais enigmática, sim, e também mais autoritária que existe. Mais pragmática, né? Pragmática, vai para ação, né? Pragmática, autoritária e também em pragmática em determinado sentido, né? Ele é uma cultura muito, digamos assim, virtual. A cultura ocidental é toda virtual, já desde o começo. Ela já tem a tendência a ser virtual. Ela é muito imaginativa e é muito... E liga muito o querer com o poder. I want, I can. Né? Então, é por isso que o homem ocidental fez tudo isso no mundo. Né? Ele alargou enormemente os horizontes, ele foi à América e agora está indo ao espaço. Uhum. Quer dizer, que é um homem que justamente quer vencer o espaço e o tempo. O homem ocidental, ele procura vencer o espaço e o tempo. Que é muito diferente da mentalidade do oriental, né? Eu vejo que esse trabalho que eu faço aqui de desbloquear a comunicação das pessoas, tem muita gente que fica tímida, inibida para falar inglês ou para falar um outro idioma, e o português também, o que eu falo, se o cara é tímido e inibido em português, quando passar para o inglês, a tendência é ele ficar ainda mais tímido e inibido, porque é um idioma que ele não domina. Mas eu me pergunto, Arnold, se esse trabalho ele seria tão possível assim no mundo oriental, no Oriente Médio, por exemplo, se as pessoas teriam esse bloqueio para se comunicar ou se seria diferente? Bem, eu não sei assim exatamente a psicologia deles, mas me parece que é diferente. O homem ocidental, o homem oriental, depende, vamos ser o chinês, indiano, etc., ele é muito crítico e muito modesto quanto à própria pessoa. Ele acha que, com determinado esforço, ele vai conseguir. Então, eles não têm assim, eles não fazem muito conceito de vamos assim, a priori. Normalmente, eles chegam a um determinado conceito depois de ter uma experiência, qualquer coisa assim. Normalmente, eles não fazem muito também, se deixam levar muito pela psicologia do momento para se inibir. Até porque para eles não tem muito essa coisa de Jesus Cristo, não tem, né? Para o chinês, para o indiano não tem essa ideia, não tem Freud, não tem um monte de coisa. Exato. Tem o homem oriental, eles pegaram muito o pensamento de Buda, porque o que o Buda fez? O Buda fez uma análise da vida, do mundo em geral.
Análise que muitos consideram como, digo assim, pessimista. Não é tanto pessimista, é mais realista, né? O Buda, ele saiu de uma grande angústia existencial, pelo que conta a lenda, né? A lenda diz que ele teve uma grande angústia existencial e ele começou a procurar a solução do sofrimento humano. Então ele fez meditação, então ele chegou à conclusão de que isso é inevitável, que o sofrimento humano existe, é inevitável, ineludível e que é determinado pelo apego que a pessoa tem a coisas que são, vamos dizer assim, efêmeras, pensando que essas coisas sejam eternas. Então, ao julgar uma coisa eterna, naturalmente, instintivamente, e ver que essas coisas efêmeras traz frustrações, sofrimentos, tudo isso. Então, ele fez toda uma doutrina baseada no desapego e numa espécie de higiene mental, né? Eu estava vendo aquela história o Osho, que ele fala ele contava a história lá do Alexandre o Grande e do Diógenes, e que parece que Alexandre o Grande, ele chegou um momento que, embora ele seja um grande conquistador, um grande desbravador, ele invejava o mendigo que era Diógenes, porque ele tinha muitas preocupações, muitos anseios, muitos desejos e tal, e o outro não tinha nada disso, né? O outro já estava satisfeito com tudo, né? Exatamente. Então, isso é uma característica dos indianos, etc., esse encarar de uma maneira realista a vida, né? Agora, tem uma coisa interessante, que o Buda nunca falou em Deus. Ele falou em deuses, né? Devas. Mas ele nunca falou num ser supremo como o Bhaga, que é do Bhagavad Gita. Que é dos indianos. O Bhaga é o Deus supremo dos indianos, aquele Deus que é transcendental completamente, entendeu? Não é um Devas que esteja no universo, ele é transcendental a tudo, é o ser supremo, é o Bhaga. O Buda não falou em nada disso, já era uma coisa óbvia para a maioria dos indianos, etc. Mas quando ele fala em Nirvana, ele está falando justamente em Deus. O que é Nirvana? Aquilo que não existe, aquilo que é e não existe, não está em lugar nenhum, em tempo nenhum. Então, o que é o Nirvana? É justamente o estado divino que o indivíduo pode alcançar se ele fizer certas meditações, etc., e que é o reino do Deus absoluto, né? Do Espírito absoluto. E isso implica um certo contentamento, né? Exatamente. Agora, ele não falou nada em Deus, nem nada, ele falou Nirvana. Uhum. Quer dizer, mas que ele não precisou falar. Eu acho que para quem conhece a coisa ali, né, aquilo, meia palavra basta. Quando ele falou em Nirvana, o estado do Nirvana, que está dentro de nós, entendeu? Quando ele falou no reino do Nirvana, eu acho que ele não precisava falar em Deus, nem ser supremo, nem coisa. E você já teve no mundo oriental, em várias partes? Já. E você teve essa experiência lá, você passou por essa experiência de comprovar isso na prática, esse tipo de mentalidade? Sim, eu tive. Realmente foi uma coincidência. Eu poderia ter tido no Ocidente também. Existe, em qualquer parte do mundo, existe sempre uma possibilidade de uma experiência religiosa. Eu, por acaso, vim a ter na Europa uma das primeiras experiências parapsicológicas. Não foi ainda uma experiência religiosa. Agora, a última experiência, realmente, que eu posso dizer que é uma experiência religiosa, assim, de uma maneira mais consciente, mais plena, eu tive foi na Letônia mesmo, no ano de 2014. Em 2014 eu tive uma experiência religiosa verdadeiramente, porque a experiência religiosa é diferente de uma experiência parapsíquica. Por exemplo, se o sujeito tem uma paranormalidade qualquer, ele, por exemplo, tem uma premonição, ou um deslocamento, uma saída de corpo, nada disso é experiência religiosa. Isso tudo são experiências parapsíquicas, não tem nada a ver com religião. A experiência religiosa é apenas uma, comunicação direta com o Espírito Supremo.
Você pergunta e ele responde. E realmente eu perguntei coisas que ele me respondeu tudo com detalhe, disse que ia provar, os acontecimentos iam provar e realmente provaram. E essa foi uma experiência religiosa que eu tive na Letônia. Eu tive outras pequenas experiências religiosas antes, inclusive no Oriente também, tive algumas experiências, mas essa foi a experiência final que eu acredito, porque ali Deus se revelou a mim tal qual ele é, que é Espírito Supremo, não Criador, não foi Deus quem criou o universo, foram nós espíritos, seres elementares e seres humanos, devas e deuses aí, Elohims, esses criaram o mundo. O Espírito Supremo, ao contrário, ele esteve sempre fora do universo, fora do tempo, fora do espaço, olhando para o mundo. O mundo não é de Deus, não é do Ser Supremo. Senão, ele disse assim, o mundo é imperfeito. Eu já sou completamente acabado, não irei criar uma coisa imperfeita. Agora é interessante que no mundo ocidental aqui a gente tem uma religião, que até uma vez você comentou, que é muito mais uma ideologia, que é uma ideologia de repressão, de castração, né, de castração da sexualidade, da potência humana, eu diria, porque a energia sexual é uma energia muito relevante, muito importante. Aí você tem essa coisa toda, essa repressão que vem com a religião, né? Exatamente. Uma coisa que a gente confunde aqui é religião com ideologia. Na realidade, judaísmo, islamismo e cristianismo, tudo isso são ideologias que são filhas de uma ideologia que vem da Pérsia, de uma pessoa chamada Zoroastro ou Zaratustra. Esse Zaratustra criou uma imagem cósmica, uma ideologia, segundo a qual o mundo está dividido em duas forças, o bem e o mal, a luz e as trevas, etc., e que no fim dos tempos haverá o combate final entre o bem e o mal, o bem vai ganhar, com a ajuda de um enviado, que seria o Saoshyant, ou o Salvador. Então essa ideia foi adquirida pelos judeus quando estiveram na Babilônia, e depois o cristianismo pegou muito essa ideia zoroastriana do fim dos tempos, da ressurreição dos mortos, da vida eterna, amém, etc, etc. Ou alguns, há uma certa variação, né? Alguns dizem que os mortos são ressuscitados, então viverão na terra, uma vida eterna na terra. Outros acham que irão para um mundo espiritual, etc. Mas isso tudo é ideologia. O cristianismo, por exemplo, não trouxe nada de novo. Toda essa ideia que começou em grande parte com Paulo de Tarso, é isso? Exato, começou com Paulo de Tarso, mas também Paulo de Tarso não trouxe nada ao mundo, nada de novo ao mundo. Ele pegou velhas ideias, como a ideia do Cordeiro de Deus, que vem salvar a humanidade pelo sacrifício. Era uma ideia já muito antiga, que antes eles matavam um cordeiro para matar os males cometidos. E depois, então, ficou generalizado. Haverá um cordeiro que vai curar os males de toda a humanidade. Mas essa ideia é muito antiga. Também a ideia de, por exemplo, de fazer o bem, evitar o mal, tudo isso, é uma ideia que não nasceu com nenhuma dessas religiões, né? Isso daí nasceu já com os mamíferos, no meio da família, no meio no caso dos animais, rebanho. Então, se o ser humano não fosse solidário, ele teria perecido, porque o ser humano é muito frágil. Ele sozinho, sem ajuda e solitário, ele tem a tendência a perecer. E o ser humano só não pereceu, porque ele foi solidário, desenvolveu o que se chama solidariedade humana. No começo era entre as tribos, etc., depois entre as pessoas da mesma nação, depois as pessoas do mesmo universo, da mesma espécie, do ser humano, né? Mas isso não tem nada de novo, o cristianismo não inventou isso, o judaísmo não inventou isso, nenhuma dessas ideologias inventaram isso. Isso é uma ideologia tipicamente humana que nasceu do convívio social, que era o elemento principal da sobrevivência da espécie.
Entendi. Bem, então tá bom, Arnold. Vamos parar por aqui, porque a gente tem tanto papo, a gente poderia continuar falando das viagens, dos idiomas germânicos, das línguas, os idiomas e tal. Vamos parar por aqui, essa gravação. Tá, tudo de bom, hein? Um abraço. Sim, um forte abraço, Arnold.